Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa e, como sempre, já vou agradecendo a você por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e principalmente através do nosso site, que é o advjus.net. Obrigado da companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu vou apresentar para vocês o ADV Jus Interativo. Na primeira parte, nós vamos falar a respeito de direito do trânsito. E na segunda parte, nós vamos falar do ADV Especial. Portanto, iniciamos o programa falando de direito do trânsito. Para isso, eu recebo com imensa satisfação aqui em nosso estúdio o meu colega advogado especialista na matéria relativa ao trânsito, ao direito do trânsito, que é o Dr. Fabiano Padilha, a quem eu agradeço imensamente ter aqui comparecido para participar com a gente deste ADV Jus TV. Dr. Fabiano. Eu agradeço o convite e a honra é toda minha por poder participar no seu programa. Tá certo. Doutor, a gente tem aí uma dúvida que ela é bem atual, o pessoal está falando muito, né? É com relação à extinção do DPVAT, que nós vamos falar aqui sim no nosso ADV Jus TV de hoje, mas eu quero antes colocar aqui algumas questões para que o senhor esclareça aí algumas dúvidas, não só minhas, mas da grande maioria das pessoas, né? Tem muita gente, doutor, imagina inclusive aí que o direito do trânsito, ele se restringe ali só na área de recursos de multas de trânsito, mas a coisa é bem mais ampla, não é isso? Sim, a situação ela é imensa, né? O pessoal não tem a dimensão da sua amplitude. Como nós conversávamos, no estado de São Paulo, nós temos aí mais de 24 milhões de habitantes. E foi divulgado, inclusive, pelo Estadão, que nos últimos 12 meses nós temos 1,5 milhão de pessoas acima dos 19 pontos, ou seja, na iminência de ter habilitação suspensa, e 1,5 milhão de condutores com habilitação suspensa. Nós temos um leque de oportunidades gigantesco para quem gostaria de atuar no mercado. Um mercado a ser explorado, né, doutor? É um mercado a ser explorado. É isso mesmo. Agora, doutor, o que acontece com aquele motorista, né? Que essa é uma questão bem simples, mas às vezes as pessoas não têm noção do que pode acontecer. Aquele motorista descuidado, de repente, numa grande cidade, ele se depara ali, pumba, acabou o combustível. Ele pode ser apenado e responsabilizado por isso. Sim, o condutor que tem o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, ele vai praticar uma infração de natureza média, vai ser autuado e vai ter a pontuação cadastrada no prontuário. E a situação pode se desdobrar na mera infração, ou se de repente ele vier a dar consequência da causa um acidente, ele pode ser responsabilizado também. Argumentação simples, não vi, esqueci, isso não adianta, né, doutor? Complicado, o condutor ele tem que ter conhecimento das condições do seu veículo quando ele coloca o veículo em movimento. Certo. Doutor, agora o pessoal ouve muito falar aí, né, novo governo, estou me referindo ao Executivo Federal, com relação à pontuação. Tem muita gente achando que agora são 40 pontos, mas na verdade parece que não chegou nesse patamar ainda. Não, ainda não. O que a gente observa nas redes sociais, principalmente, é a divulgação de que hoje o condutor já pode e já está na regra dos 40 pontos. Isso não é verdade, existe um projeto que está em andamento, que de 20 pontos nós vamos passar a 40, eu até acredito que vai ser realmente aprovado, mas ainda não entrou em vigor. Então continua ali aos 20 pontos mesmo, né? Isso. Doutor, agora às vezes o motorista, né, ele depende ali de uma van ou de uma entrega e ele, sem querer, ele excedeu em muito, às vezes um limite de velocidade baixa e ele passa pelo local sem perceber que ali é um local onde está sujeito à multa, ele passa numa velocidade excessiva. Às vezes passou em 100 e o limite era 40, quer dizer, uma infração gravíssima nesse caso, o senhor me corrija se eu estiver errado. E aí ele já chega e vê que recebeu aquela multa, aquela infração, e ele já quer saber o seguinte: meu Deus, agora já perdi a habilitação? Não é bem assim, né? Não. A infração por excesso de velocidade, ela tem um escalonamento, né? No artigo 218 do Código de Trânsito,
nós temos ali um escalonamento, e quando a infração é superior a 50% do limite, no exemplo, de repente era 40%, o cidadão passou a 65%, ele ultrapassou 50% acima. Essa infração por si só já gera um valor pecuniário de quase R$1.000, 997, se eu não me engano, 7 pontos na habilitação e a suspensão da CNH também, de 2 a 8 meses, de acordo com as características do condutor, se ele é reincidente, se não é. Então tem toda uma situação que tem que ser analisada. É que a pessoa imagina, né, às vezes não tem o conhecimento, que já é imediato, mas existe todo um procedimento, um processo para que isso chegue, né, doutor, nesse contexto? Sim, não é de imediato. Ocorrendo a infração, o proprietário ele vai ser notificado para apresentar a defesa no tocante à autuação, à multa, um recurso à JAR, ao CETRAN, que são órgãos do Estado de São Paulo. Posterior a isso, sendo mantida a penalidade, aí sim, o DETRAN vai instaurar um processo de suspensão da CNH, onde ele tem a oportunidade de se defender também, e no final, se tudo for indeferido, aí sim o condutor tem a sua CNH suspensa. Não ocorre de imediato. Certo. Doutor, agora pesquisas aí insistem que as duas infrações mais corriqueiras e que causam mais infortúnios, né, são justamente tocantes ao uso indiscriminado do celular ao volante e também para aquele motorista que excede, às vezes ele é até recalcitrante com relação a dirigir com excesso de velocidade. O que podemos falar para esse pessoal, doutor? Inclusive em nível também pedagógico. Sim, na verdade o que a gente vê no meio, né, no trânsito, nas redes sociais, é uma recorrência de acidente pela inobservância de regras simples. Então, que o pessoal deixe realmente de utilizar o celular na direção do veículo, porque ali 1 segundo faz uma diferença. De repente ele pode estar poupando a própria vida, né? Até recentemente a pessoa bateu de frente com um veículo, com um caminhão e morreu com o celular quase colado no rosto. Infelizmente. Então as pessoas precisam sim observar um pouquinho mais normas gerais de circulação e conduta, que tem toda uma previsão no Código de Trânsito, para que a gente possa fazer do nosso trânsito mais seguro. Apesar de trabalhar com direito de trânsito, a nossa ideia é que o direito seja aplicado da forma correta, mas as pessoas precisam observar a legislação para prevenir os acidentes. É verdade. Nesse caso, né, doutor, seria engraçado se não fosse uma coisa trágica, né? Agora aqui, doutor, que nós queríamos saber do senhor é que o que acontece com aquela pessoa que simplesmente se recusa a efetuar ali o teste do bafômetro. A recusa ao teste do bafômetro hoje, nós temos algumas linhas de entendimento. Uma linha muito forte por parte do Estado, até para inibir o uso de bebida alcoólica no trânsito, é que a recusa por si só já caracteriza a infração por embriaguez ao volante, prevista no artigo 165, letra A do Código de Trânsito. Dentro disso, nós temos alguns desdobramentos. Aí nós temos algumas doutrinas e eu entendo que algumas pessoas são punidas de forma indevida, porque às vezes o cidadão tem o receio de que o equipamento não esteja ferido e ele não, em tese, ele não teria a obrigação de produzir prova contra ele próprio. Sim. Então a mera recusa, nosso entendimento, não caracteriza a infração. Caberia sim ao agente de trânsito, diante da recusa, com os elementos que a lei proporciona, que ele possa identificar as alterações de capacidade psicomotora, o real estado de embriaguez do condutor e atestar ali no auto de infração, o que não ocorre. E recentemente nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal em que esse aspecto foi observado. A recusa, sem nenhuma característica de alteração de capacidade psicomotora, sem nada mais, ela foi considerada inconstitucional. Por si só inconstitucional. Então, apesar de que a recusa, aí sim, acompanhada dos elementos que caracterizam a alteração de capacidade psicomotora, aí sim ela seria válida e o condutor poderia ser autuado. Nesse caso, ou no artigo 165, por existirem os elementos, ou no artigo 165A, acompanhado das características de alteração de capacidade psicomotora. Certo. Olha, nós estamos falando de direito do trânsito, aqui o meu colega especialista na área. Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar um e-mail aqui para a gente, que a gente encaminha para o Dr. Fabiano. É programa@dvjus.com.br.
E nós temos uma outra novidade, o Dr. Fabiano Padilha está disponibilizando cursos para quem quer ficar aí por dentro, né, doutor? Saber melhor a respeito de trânsito, ou às vezes tem até aquela pretensão de se especializar um pouco mais na matéria, é isso, doutor? Sim, eu tenho visto, né, ao longo dos 20 anos de trabalho, que a área de trânsito ela vem crescendo, é uma crescente, e eu acredito que isso deva continuar. E existe uma deficiência de profissionais qualificados no mercado de trabalho para atender aquele cliente. Então é comum que o cliente nos procure, que de repente tenha procurado outro profissional que não teve conhecimento. E o mercado, como nós citamos, exige especialidade, né? Exige a especialidade. 1,5 milhão de habilitações acima de 19 pontos nos últimos 12 meses é um mercado muito grande. E eu relutei muito, né? São 20 anos, a nossa ideia anterior era guardar o conhecimento e nós resolvemos disponibilizar a pedidos de amigos, colegas. Então eu vou disponibilizar, provavelmente aí janeiro ou fevereiro nós já devemos ter novidades. São cursos, eu vou tentar pegar esse conhecimento de 20 anos, reduzir para que sejam cursos de forma prática, simples, com conhecimento técnico, para que os profissionais possam, ou os que já estão no mercado, para que eles se qualifiquem, ou para aquele que quer entrar no mercado, que tenha um respaldo técnico para fazer o trabalho com ética e conhecimento. Certo. E com certeza você vai ficar sabendo também, através aqui do ADVJus TV, nós vamos divulgar sim os cursos do Dr. Fabiano Padilha, ok? Eu quero te agradecer e também te parabenizar pela iniciativa, viu, doutor? Agradecer o comparecimento, é uma iniciativa louvável, esses cursos realmente a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Parabéns e obrigado. Eu agradeço o convite, parabéns pelo programa, sucesso para nós e para todos vocês que nos assistem. Muito legal falar a respeito de trânsito com o Dr. Fabiano Padilha. Meus amigos, agora eu quero chamar para vocês a nossa estante jurídica aqui do nosso programa. Confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito Urbanístico Brasileiro. Direito Urbanístico Brasileiro já está na 8ª edição, atualizada. Autoria José Afonso da Silva. Editora Malheiros. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Legal, neste finalzinho de bloco eu ainda quero que você confira a nossa agenda jurídica. Veja. Importante seminário debatendo o direito empresarial acontecerá no dia 29 de novembro, no período compreendido entre 13h30 e 19h30, na sede do Hotel Mont Blanc, aqui mesmo em Ribeirão Preto. Uma promoção do Escritório de Advocacia Rocha e Fontanete com apoio da APM e da Fonagem. Vários nomes conhecidos do cenário jurídico nacional. Vagas limitadas. Participem! Agora um intervalinho, é rapidinho, voltamos já, aguarde. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, meus amigos, iniciando o segundo bloco do ADVJus TV de hoje, nós vamos falar agora de ADV Especial. A primeira participação é do Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Nós vamos estar falando de direito imobiliário. Confira. Olá, amigos do ADVJus. Hoje, dentro do direito imobiliário, vamos falar sobre fraude à execução. Configura-se a fraude à execução quando no curso de uma ação judicial o devedor citado aliena seu bem ou seus bens em ato capaz de reduzi-lo à insolvência. O bem de terceiros responderá quando houver fraude à execução, que se trata de ato atentatório à dignidade da justiça,
através do qual o devedor, estando respondendo por uma execução, aliena seus bens para que eles não respondam pelo pagamento da dívida. Nesta hipótese, o bem vendido pelo vendedor responderá pelo débito, mesmo que já esteja com terceiros. O terceiro de boa-fé deve provar que quando comprou o bem, estava de boa-fé, demonstrando que na ocasião da compra foi ao cartório e solicitou as certidões e quis pedi-las sem que nada constasse contra o vendedor. Se ao contrário, o terceiro sabia que o vendedor era inadimplente, contumaz e possuía o nome negativado, o terceiro não estava de boa-fé. Nos termos do artigo 792, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. A súmula 375 do STJ dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Esta súmula só se aplica aos bens sujeitos a registro. A fraude à execução não anula a transação, mas apenas a sua ineficácia em relação ao exequente. O terceiro que quis comprar o bem, sabendo, presume-se a má-fé. Reconhecida a fraude de execução, não será anulada a compra e venda. Simplesmente a venda será considerada ineficaz. O exequente penhorará o bem que está em nome de terceiros, o venderá e pegará o dinheiro. Por isto é que a responsabilidade é de terceiro por débito alheio. E o terceiro, se quiser, deve ajuizar a ação regressiva contra aquele que o vendeu. Desta forma, não devemos dispensar as cautelas de praxe, tirando todas as certidões em nome dos vendedores e seus antecessores para a verificação da existência de ações e em nenhuma hipótese somente se pautar na análise da certidão de matrícula para avaliar a viabilidade e a segurança de sua aquisição imobiliária, como fala a lei, a chamada princípio da concentração dos atos da matrícula. Em breve, voltaremos com mais direito imobiliário aqui no ADVJus. Obrigado e até lá. Ok, muito obrigado, doutor. Agora nós vamos falar de direito urbanístico com um especialista na matéria, que é o doutor Roberto Guimarães. Veja. Olá, pessoal. Conforme anunciado nessa edição do ADV Especial, vamos falar rapidamente sobre a regularização de obras urbanas particulares, a denominada Lei do Puxadinho, um importante instituto inserido no Código de Obras do município de Ribeirão Preto. Além de atender a antigo pleito da população e dos benefícios coletivos, garantirá ao município uma fonte extra de arrecadação, assegurando, com isso, a isonomia entre os cidadãos, distinguindo aqueles que cumprem a lei urbanística daqueles que, por seus interesses ou necessidades, ergueram edificações ao arrepio da legislação, como também que a propriedade cumpra seu papel social, dentro de um contexto de sustentabilidade. No entanto, para que seja possível a utilização desse benefício, o interessado na regularização deve preencher requisitos taxativos previstos na legislação comentada, dentre os quais o requisito temporal, ou seja, que a obra irregular tenha acontecido até a publicação da lei e o pedido aconteça até os 360 dias contados da sua publicação. Outros requisitos de ordem urbanística, como recuos, espaços livres, taxa de ocupação, por exemplo, se considerados presentes pelo órgão competente, justificarão o deferimento ou não da regularização. Edificações situadas em condomínio poderão ser regularizadas, desde que atendida também a respectiva convenção. E aqui particularmente entendo aplicável as normas associativas dos moradores dos residenciais fechados, ou seja, aqueles loteamentos convencionais cujo fechamento foi devidamente autorizado pela administração pública. Ao profissional habilitado obrigatoriamente envolvido competirá, sob sua exclusiva responsabilidade, comprovar tecnicamente o preenchimento dos requisitos para que a regularização seja ou não deferida. As taxas, incluindo eventual multa,
a serem recolhidas serão mensuradas considerando-se fatores e percentuais previstos na tabela já disposta na mesma lei. Sem dúvida, um necessário e importante serviço posto à disposição do munícipe. Obrigado e até o próximo ADV Especial. Conto com vocês. Ok, muito obrigado. Agora chegou a hora de falarmos a respeito de direito condominial, com o Dr. Márcio Espímpolo. Confira aí. Olá! Hoje no quadro Direito Condominial, no ADV Jus Especial, vamos falar sobre o julgamento do STJ sobre locações por aplicativos. No último dia 10 de outubro, a quarta turma do STJ iniciou um julgamento que vai decidir se condomínios residenciais podem oferecer ou não imóveis para locação através de plataformas digitais, como, por exemplo, o Airbnb. A grande discussão paira em torno de se essa prática configuraria locação por temporada, nos termos do artigo 48 da Lei de Locações, ou se em hospedagem, conforme a Lei 11.771 de 2008. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, chamando para si a responsabilidade do julgamento de um processo oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, iniciou seu voto demonstrando a tendência da maioria das decisões, tanto de primeira quanto de segunda instância do Judiciário, no sentido de não ser possível a limitação do direito de propriedade e nem a proibição desse tipo de prática num condomínio, posto que entendeu o ilustre ministro que tal atividade não se assemelha à hotelaria e sim aos contratos típicos de locação por temporada, nos moldes da Lei de Locações. O ministro desfez ainda o entendimento, a meu ver equivocado, de alguns especialistas, inclusive doutrinadores e alguns magistrados, quanto ao possível desvio de finalidade do condomínio, resultante da prática de locação por aplicativos. Me parece cristalino que o simples fato do locador utilizar meios digitais como grupos de WhatsApp, redes sociais, aplicativos mesmo, de aproximação como o Airbnb ou até anúncios de internet, desconfiguraria a finalidade residencial do imóvel. Obviamente que não. Nos avançados tempos em que vivemos, de World Wide Web, o www, e também da mais recente tecnologia de registro, blockchain, seria no mínimo primitivo achar que a forma de aproximação entre locador e locatário continuaria a se dar eternamente por intermédio de contratos impressos, aqueles obtidos em papelarias, ou também imobiliárias físicas. Além do mais, não há serviços nos moldes de hotelaria oferecidos pelos condomínios, e essa é a principal característica que diferencia a hospedagem da locação. Portanto, entendemos que o ministro andou bem nesse primeiro voto dele, defendendo essa tese de que não se trata de hospedagem e sim de locação por temporada. Agora, nós vamos aguardar o voto dos demais ministros, está concluído para o segundo ministro já votar, e vamos ver então o que é que esse julgamento do STJ vai trazer de novidade para nós, enfim, vai colocar aí uma pedra sobre essa discussão. Isso era o que tínhamos a dizer hoje no ADV Jus Especial e voltamos em breve com mais novidades e assuntos diferentes. Ok, muito obrigado. Momento de falarmos a respeito de prática processual, direito das sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Confira. Olá, amigos do ADV Jus, Sérgio Dias para tratar com vocês hoje sobre distinguir a figura desse empregador, porque hoje nós temos uma multiplicidade muito grande de tipos de empresas em funcionamento. Lembrando que a personalidade jurídica da empresa não se comunica com a personalidade jurídica do seu dono, a não ser naqueles casos em que se trata de firma individual, que aí existe uma confusão entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do empregador. Neste caso específico da empresa individual, os empregados devem se habilitar junto aos herdeiros daquele empregador, onde o próprio contador fará um levantamento dos bens, dos valores a serem pagos a esses funcionários, e com a liquidação e o encerramento das atividades da empresa, esses funcionários irão receber. No caso de haver um concurso de credores entre aqueles empregados e outros credores, imaginemos, por exemplo, um banco, um financiamento, ou mesmo os fornecedores de matéria-prima ou de materiais, é preciso que haja a preferência do crédito trabalhista no recebimento dos haveres dos pagamentos. Na dúvida,
o empregado deve procurar o seu advogado de confiança para que ele entre com a reclamação trabalhista contra a empresa para ver assegurado o seu crédito e a preferência no recebimento. Em se tratando de uma empresa regular, uma limitada, a mesma situação, o empregador deve procurar um advogado de sua confiança. Em primeiro lugar, o empregado deve checar se a empresa irá ou não encerrar as suas atividades. Porque quando existe a morte do sócio empregador, normalmente no contrato social já se estabelece quem vai suceder. E essas pessoas é que passarão a responder pelas obrigações da empresa. Se essas pessoas entenderem que é o caso de encerrar as atividades da empresa, terá que convidar todos os funcionários para fazer uma explanação e uma demonstração dos valores a serem pagos e fazer uma liquidação da empresa com o encerramento das atividades. Caso esses funcionários se sintam prejudicados, devem procurar o seu advogado de confiança para que eles possam, perante a Justiça do Trabalho, ver assegurado os direitos de crédito e a preferência no recebimento. E neste caso, todos os bens da empresa respondem preferencialmente aos créditos trabalhistas. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima. Muito legal. Tenho certeza que você está gostando do nosso programa de hoje, que chegou praticamente no ápice, naquele momento em que eu costumo dizer, gosto muito. É o momento divino. Veja aí. Vinho, Dom de Minas Syrah 2016. Vinho tinto de cor vermelho rubi. No seu olfato, notas suaves de frutas de cereja e amora, caramelo e baunilha. O seu paladar é leve e elegante, com taninos e estrutura. E final de boca persistente. Uva já falei, Syrah, produzido por Vinícola Luiz Porto, região de Cordislândia, Minas Gerais. A sua harmonização é perfeita com queijos frescos, massas com molho branco, pizzas e carnes grelhadas. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, Ok, chegamos no finalzinho de mais um ADVJus TV. Agradeço imensamente a você que sempre me acompanha aqui em nosso portal, em nosso programa. ADVJus, estou ligado. ADV especial. Faça parte você também. Fico por aqui, voltarei breve sim com um programa inédito, Palavra de Escoteiro. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.